em evidência por conta do aumento da tecnologia, tá certo? Dos exames de imagem. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre os tumores hepáticos, tá? Então, os tumores a gente pode dividir inicialmente em tumores hepáticos benignos e malignos. Então, os tumores hepáticos benignos, eles estão associados a complicações que raramente incluem a morte, se eles forem diagnosticados ou tratados de modo errado. E o câncer de fígado vai ser dividido em duas categorias, o câncer primário e o câncer secundário do fígado. Quando a gente vai falar dos tumores hepáticos primários, a gente vai dividir esses tumores em três categorias. Então, a gente vai dividir as neoplasias císticas, as neoplasias sólidas benignas e nas neoplasias sólidas malignas. Então, a gente descreve essas três categorias. Iniciando com as neoplasias císticas do fígado. Então, a principal neoplasia cística do fígado é o cisto simples. Então, o cisto simples, cada vez mais ele está sendo diagnosticado. E aí não é incomum o paciente aparecer preocupado no seu consultório, no seu ambulatório, porque tem uma lesão cística no fígado. Como é que essas lesões císticas se apresentam? Normalmente esses cistos são esféricos ou ovoides e eles apresentam normalmente um conteúdo seroso. Então você já sabe, quando tem conteúdo seroso, normalmente não vai ter problema, diferente de conteúdo mucinoso. Esse cisto simples, ele obrigatoriamente não tem septações nem comunicação com a árvore biliar, mas eles podem normalmente ter diâmetros pequenos, em torno de 1 a 4 centímetros. Entretanto, eles podem chegar até 20 centímetros de diâmetro. Então, você imagina um paciente com um cisto de 20 centímetros, vai ser quase todo o lobo hepático do paciente. A etiologia, devido a uma formação congênita, então, na verdade, o paciente já nasce com o cisto e ao longo da vida, ao longo do tempo, esse cisto vai aumentando de tamanho e o diagnóstico normalmente é acidental. O paciente vai fazer um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância por outro motivo e evidencia que tem uma lesão cística no fígado. E os sintomas dos cistos são raros. Então, como ele vai estar, normalmente, pequenos tamanhos dentro do parênquima hepático, normalmente ele não causa sintoma. Entretanto, se ele atingir diâmetros consideráveis a partir de 10 centímetros, ele vai dar sensação de desconforto, dor em peso. Se for no lobo esquerdo, ele pode dar sensação de plenitude precoce, tá certo? Então, ele pode causar sintomas, normalmente compressivos, dependendo do tamanho. Normalmente, os cistos acima de 10 centímetros é que passam a ter sintoma. E o ultrassom é o padrão ouro. Então, o ultrassom ele consegue, com uma boa acurácia, uma alta sensibilidade e especificidade, determinar que o paciente tem um cisto simples, exceto se o cisto tiver pequena dimensão. Então, se o cisto for infracentimétrico, o diagnóstico vai ficar dificultado pelo ultrassom. E aí o diagnóstico que a gente vai fazer diferencial é com a doença hidática, com o cisto adenoma e com o tumor neuroendócrino metastático. Então a gente vê aqui, por exemplo, no ultrassom, na topografia do fígado, eu estou vendo aqui parênquima hepático, um volumoso cisto hepático aqui, tá certo? Nessa tomografia, desse ultrassom. Na tomografia, eu vejo aqui que todo o lobo esquerdo praticamente do paciente é um volumoso cisto. Então esse cisto, como eu falei, se ele estiver próximo aqui ao estômago, ele pode começar a dar sintomas compressivos. Mas normalmente a gente vê o cisto como nessa ressonância. Uma lesão aqui menor do que 10 centímetros, tá certo? Aqui tem em torno de 3 centímetros, que é intraparenquimatosa. Então essa lesão aqui não vai dar sintomas, tá certo? Não vai dar sintomas para os pacientes. Qual vai ser a principal complicação? É o sangramento dentro do cisto. Então, se o paciente começar a sangrar dentro do cisto, ele vai começar a aumentar abruptamente de tamanho e aí o paciente vai sentir dor. Então, o paciente que tem um cisto simples, se tiver dor abdominal súbita, provavelmente houve um sangramento do cisto. E aí, se a gente tiver uma dúvida diagnóstica, esse cisto ele tem que ser tratado. E o tratamento é com a retirada dele. Mas se não houver dúvida diagnóstica, a gente vai só fazer o tratamento sintomático.
Então a gente só vai tratar o sintoma do paciente, o sintoma álgico, o sintoma de desconforto, o sintoma de dispepsia, e a gente vai conseguir conduzir clinicamente desse paciente. Qual é a principal cirurgia para fazer desse cisto, desse paciente que tem um cisto? Então, se eu tiver um paciente com um cisto dessa dimensão, eu vou fazer a fenestração ou destelhamento. Então, eu faço um tratamento laparoscópico, eu vou tirar essa parte aqui superior e lateral do cisto. Aí, professor, ele vai continuar produzindo líquido? Vai, só que esse líquido vai cair diretamente no peritônio e o peritônio vai reabsorver esse líquido. Alguém tinha feito uma pergunta ali? Não? Então, o tratamento, pessoal, a gente só vai fazer se o paciente tiver sintoma. Então, se não tiver sintoma, não trata, não indica a cirurgia. E se houver dúvida diagnóstica? Uma outra opção do tratamento cirúrgico é fazer a aspiração e a injeção de agente esclerosante. Entretanto, como é isso? A gente faz aqui uma punção percutânea, então faz uma punção guiada por ultrassom ou por tomografia, funciona percutâneo, aspira e eu injeto aqui, por exemplo, algo a 90%. E aí, isso aí vai esclerosar o interior do cisto. Entretanto, esse tipo de tratamento tem uma recidiva de em torno de 50% dos casos. Outro tipo de neoplasia cística é o cistoadenoma. Então, o cistoadenoma é uma neoplasia rara que acomete principalmente as mulheres maiores do que 40 anos. Diferentemente do cisto simples, que normalmente são pequenas massas císticas, o cistoadenoma já são grandes no momento do diagnóstico, em torno de 10 a 20 centímetros no momento do seu diagnóstico. Então, normalmente eles têm uma superfície externa globular com múltiplos cistos proeminentes e tem lóbulos de vários tamanhos. Então a gente já está vendo aqui que ele, diferentemente do cisto simples, ele vai ter septações, ele vai ter loculações, tá certo? E o conteúdo dele, diferentemente do cisto simples, é um conteúdo mucinoso. E aí a gente já falou com vocês, se tiver mucina, a gente tem que estar alerta, porque esse cisto ele pode se derivar em um cistoadenocarcinoma. Então, o cistoadenoma, diferentemente do cisto simples, ele é uma lesão pré-maligna, tá certo? Histologicamente, ele é representado por células cuboides e columnares atípicas sobre a membrana basal que cobre os cistos e o epitélio com projeções polipoides ou papilares. E os sintomas são normalmente de dor abdominal, anorexia, náuseas e distensão abdominal. Então, a gente observa, quando vai fazer o diagnóstico com o ultrassom, que a gente tem massas, tá certo? Grandes, normalmente de 10 a 20 centímetros. E se a gente for fazer tomografia, a gente vê ainda que a lesão cística, ela tem uma espessura na parede variável, tem várias loculações. Então, o cistoadenoma, diferentemente do cisto simples, se for feito o diagnóstico, ele tem que ser encaminhado para tratamento cirúrgico. E por que isso acontece? Acontece por conta do risco de malignização do cistoadenoma em cistoadenocarcinoma. Então, também tem que fazer o diagnóstico diferencial com o cisto simples, logicamente, com a doença idática, e o tratamento vai ser a ressecção. Então, aqui a gente tem o segmento 6 do fígado, observa aqui, tem várias loculações, e aí a gente faz o tratamento com uma hepatectomia segmentar. Então, retirei o segmento 6 do fígado. Não, a doença idática é uma outra entidade nosológica. A gente é causada pela hidatidose. É uma doença parasitária que vai causar lesões císticas do fígado. Tá certo? O cisto simples, ele vai ter aquela lesão única que vai ser esférico-ovoide. Então a gente sabe da característica dele porque ele não tem nenhuma septação, nenhuma loculação. Como ele é uma doença benigna, normalmente a gente observa. A grande maioria dos casos, só uma pequena minoria é que a gente vai operar. Diferente do cistoadenoma. Diagnosticou, indica tratamento cirúrgico. Ok? E aí a gente tem a doença policística do adulto. Vocês já viram aqui alguma vez na clínica médica falar sobre doença policística? Não? Só do rim. Pronto. Então, a doença policística, pessoal,
ela pode acontecer em quem tem doença renal policística autonômica hereditária dominante. É uma doença hereditária que vai causar ou vai gerar vários cistos simples nos rins, no fígado, no pâncreas, no baço, em qualquer órgão parenquimatoso. Então, o paciente que tem doença policística, ele vai ter vários cistos que são semelhantes aos cistos simples. Uma característica é que tem múltiplos cistos macromicroscópicos que vão atingir o parênquima hepático. Entretanto, normalmente, o parênquima hepático ele é preservado. Então, a prevalência da doença policística ela vai aumentar com a idade. Então, quanto mais velho o paciente, mais fácil de ser diagnosticado. E, felizmente, os sintomas são raros, como o cisto simples. Entretanto, quanto maior a quantidade de cistos, pode dar dor abdominal e distensão abdominal. E o diagnóstico você vai efetuar junto da imagem, principalmente ultrassom e a tomografia. E aí o que é que você observa? Você observa que tem vários cistos simples, tá certo? Em todo o parênquima hepático. Então aqui a gente vê o ultrassom com várias loculações. Então aqui a gente vê a tomografia, que tem vários cistos. Professor, como é que eu sei que isso aqui é um cisto só com septação? Porque eu consigo identificar, turma, a área de parênquima entre os cistos, tá certo? Então, o paciente que tem a doença policística, ele vai ter vários cistos simples distribuídos por todo o parênquima hepático, podendo ter também no rim e nos outros órgãos parenquimatosos, pâncreas e baço. As complicações da doença policística também pode ser infecção e sangramento intracístico. E aí, se isso acontecer, a gente vai ter que tratar. Entretanto, o tratamento também vai depender se tem ou não preservação de função. Às vezes, o cisto ele cresce tanto que o paciente passa a ter insuficiência renal. E às vezes cresce tanto que, além da insuficiência renal, ele passa a ter insuficiência hepática. Então, aqui no Ceará, já foram transplantados mais de 10 pacientes com doença policística. Então, você imagina um paciente que tem doença policística do rim e do fígado, fazendo um transplante duplo de rim e fígado, por conta de uma doença que poderia ter sido evitada, fazendo o que a gente mostrou para vocês, que é a fenestração laparoscópica. Então, a mesma fenestração laparoscópica que a gente faz com cisto simples, quando ele é grande, a gente faz quando tem a doença policística. Só que aí a gente vai só fenestrar. Fenestrar é fazer uma abertura dos cistos maiores. Então, não adianta eu tentar fenestrar esses cistos pequenininhos. Eu vou fenestrar os que são maiores. Porque aí, quando o cisto vai crescendo, ele vai diminuindo o espaço do parênquima e isso pode comprometer a função. Então, o tratamento para paciente que tem a doença policística, ele é a fenestração laparoscópica. E se eu não conseguir fenestrar, eu posso pensar em fazer uma ressecção hepática, podendo chegar a fazer o transplante ortotópico de fígado ou o transplante hepatorenal. Então, o ortotópico do fígado, eu vou transplantar só o fígado no mesmo local, né? O ortotópico está dizendo que ele está no local dele. E o transplante duplo é quando eu faço, no mesmo momento, o transplante do fígado e do rim. Sobre as neoplasias benignas, sólidas do fígado. Então, atualmente, 9% da população tem algum tipo de massa focal no fígado. Então, 9% tem algum tipo de massa focal. Então, cada vez mais, com o aumento da tecnologia dos novos exames, a gente consegue detectar esses tumores de pequena proporção. Tá certo? Para fazer o diagnóstico correto, é importantíssimo a familiaridade com as características clínicas, com evolução e com a imagem para posterior decisão terapêutica. Então vocês vão perceber com a nossa conversa agora que a maioria das lesões hepáticas vai depender da imagem. Por isso que eu não estou aqui nem falando do exame físico. Então, se eu não tiver, por exemplo, uma lesão muito grande, eu não vou conseguir perceber a alteração no exame físico. Na doença policística, eu tenho que ter um fígado muito grande para conseguir palpar alguma massa hepática. No cisto simples, eu tenho que ter um cisto muito grande e isofítico para conseguir palpar alguma alteração. Então, as avaliações de neoplasias hepáticas vão depender muito da imagem. E aí, quando eu falo imagem, ultrassom, tomografia e ressonância. A
principal neoplasia benigna, sólida, pessoal, é o adenoma celular do fígado. E eu vou já dizer por que ela é a principal. Porque tem a capacidade, que está descrito na literatura, de sofrer uma transformação maligna. Então, o adenoma celular do fígado, ele é a proliferação de hepatócitos normais do fígado, que relativamente acontece de forma rara, principalmente nas mulheres jovens, entre 20 e 40 anos. Então, quando eu tenho um nódulo sólido, uma mulher em idade jovem, eu vou pensar como primeira opção que seja um adenoma. Então, a proporção do adenoma hepático de mulher para homem é uma proporção de 11 até 11 mulheres para um homem. E aí, geralmente, eles são únicos. Então, a gente vê uma lesão única no fígado. Do ponto de vista histológico, a gente vai ver que são cordões de hepatócitos benignos. E aí a gente observa aqui anatomicamente. Então, eu tenho aqui o fígado explantado, tá certo? E bem aqui eu tenho uma área, no segmento 7, de alteração parenquimatosa. Eu tenho aqui uma nodulação, tá certo? Dentro do parênquima hepático. Então, do ponto de vista de sintomas, o principal sintoma do adenoma hepático é a dor abdominal. Então, 75% das pacientes que têm adenoma hepático têm dor abdominal. E essa dor é causada principalmente pela compressão ou pela hemorragia. Então, a principal complicação do adenoma é o sangramento intratumoral. O exame físico, como eu relatei para vocês, ele vai ser irrelevante. O adenoma, ele não vai alterar os marcadores tumorais da alfa-fetoproteína, nem do antígeno cáspio embrionário, então não tem nenhum marcador tumoral para o adenoma hepático. E na tomografia, a gente vê uma lesão bem delimitada. Então, eu vou já mostrar aqui a tomografia. A gente vê uma lesão bem delimitada. Então, a ressonância ela vai mostrar também uma lesão hepática bem delimitada, entretanto, ela tem uma dica para o diagnóstico. Ela é repleta de gordura ou de hemorragia se tiver sangrado. Então, o adenoma hepático, ele vai ter no seu interior, no centro, repleto por células lipídicas, tá certo? Porque essa característica é patognomônica do adenoma. E se ele sangrar, vai ter hemorragia dentro. Do ponto de vista de complicação do adenoma, então complicação, ele pode ter ruptura com hemorragia intraperitoneal, mais ou menos a metade dos casos, ou, o que eu falei, ele pode ter transformação maligna para adenocarcinoma. Então isso é importante a gente saber, porque uma vez determinado que o paciente tem um adenoma, ele tem potencial para ser tratado com cirurgia. Então a gente vai observar o tumor, se ele for assintomático e de pequenas dimensões. O que é pequenas dimensões? Menor do que 2 centímetros. E se ele for maior do que 2 centímetros, a gente vai considerar fazer o tratamento cirúrgico dele com embolização ou com ressecção. Nas massas maiores, sempre a gente vai optar fazer a ressecção, tá certo? Todo mundo sabe como é que faz a embolização tumoral? Sim? Não? Então, a embolização tumoral, imagine que eu tenho a tumoração, tá certo? Que está sendo nutrida por uma artéria específica. Então eu vou puncionar a artéria ilíaca, normalmente à direita, eu coloco o catéter que vai subindo na aorta até o tronco celíaco, eu entro na artéria hepática comum, vou para a artéria hepática própria, subo na artéria hepática direita, encontro o vaso nutrício que está nutrindo o tumor e coloco agente quimioterápico. Aí ele vai fazer essa quimioembolização, tá bom? Qual é o objetivo? Trombosar esse vaso nutrício para o tumor involuir. Esse é o objetivo da embolização. A ressecção faz a partir de 2 centímetros. A partir de 2 eu faço ou ressecção ou embolização. E a ressecção, só ressecção a partir de 4 centímetros. Ok? Então é importante que a gente saiba que o adenoma hepático, pessoal, ele tem que ser considerado para cirurgia. Então vocês vão ver que a maioria aqui desses tumores são determinados, tá certo? Pela imagem. Vou fazer um parênteses aqui na nossa aula e contar um caso aqui pessoal. Uma vez, um amigo que fazia anestesia para mim, ele estava com uma prima que estava muito grave no UTI no hospital aqui no interior. E observaram que ela tinha um adenoma que sangrou,
e ela conseguiu baixar 6 pontos de hemoglobina. Então, ela tinha hemoglobina de 12 e estava com 6 de hemoglobina. Então, ela sangrou muito, esse tumor sangrou muito. E o sangramento, pessoal, estava contido pela cápsula de Gleason. E aí, no local, os cirurgiões não queriam fazer a cirurgia pelo risco de rompimento, etc, etc. E aí ele insistiu para transferir essa paciente aqui para Fortaleza. Então vocês imaginam aí, o risco da gente transferir uma paciente que teve um sangramento intraparenquimatoso hepático, tá certo? E para poder operar aqui. E a paciente estava rebaixando, ela continuava sangrando, e aí a gente decidiu transferir. Então contratou uma UTI aérea, ela veio do local onde ela estava, aqui para Fortaleza, na UTI aérea, chegou no aeroporto, foi direto para o hospital privado aqui da cidade. Assim que a gente colocou a paciente, tá certo? Na mesa, que colocou os campos, a pressão dela ficou inaudível. Então ela chocou, tá certo? A lesão hepática rompeu. Então a gente fez rapidamente uma laparotomia, tinha um peritônio muito grande. A gente iniciou fazendo a cirurgia de controle de danos, vocês viram isso na emergência? Pronto. Então a gente iniciou fazendo a cirurgia de controle de danos, tá certo? Identificou o local do sangramento, ela tinha uma lesão enorme em todo o lobo hepático direito, e a gente fez a complementação da hepatectomia direita, porque a lesão já tinha ficado rota, então já tinha praticamente destruído o lobo hepático direito, tá certo? Isso faz mais ou menos aí uns 12 anos, eu vejo anualmente essa paciente, e o interessante é que toda vida que ela vai no meu consultório, ela leva um novo cliente. Né? Então ela vai, não, olha aqui, você também não tem um adenoma, acho que ela não quer ter sozinha, né, esse adenoma, tá certo? Toda vida ela vai e leva um cliente novo. Então, para vocês verem como é importante a gente diagnosticar, a gente ter conhecimento para diagnosticar. Talvez se essa paciente, algum exame de rotina, tivesse visto que ela tinha uma suspeita de adenoma e aprofundasse o diagnóstico, ela não passaria por esse momento com risco de vida. Então, observando aqui uma cirurgia de adenoma, a gente tem aqui, tá, no segmento 3 do fígado, então a gente tem aqui uma lesão, então aqui está fazendo a hepatectomia. O adenoma, diferentemente do cistoadenoma, eu tenho que dar uma margem oncológica de segurança. Então aqui, pessoal, a gente vai começar a cirurgia, a gente faz o ultrassom transoperatório. Então a gente vem com o ultrassom, passa diretamente aqui sobre o fígado e a gente vê onde é o final da lesão. E aí a gente dá aqui uma margem de segurança. Então foi feita aqui, né, uma hepatectomia em cunha, retirando esse adenoma celular hepático. O segundo tumor sólido mais comum do fígado não é o adenoma, é a hiperplasia nodular focal. Então a hiperplasia nodular focal, HNF, é também muito comum em mulheres jovens. Geralmente são massas pequenas, menores do que 5 centímetros, em tumores, em fígados não cirróticos, tá certo? Então são massas pequenas em fígados normais. Então esse tumor, pessoal, ele é um tumor que é benigno. Então a gente não deve se preocupar, mas deve acompanhar um HNF. Então histologicamente ele é feito de cordões de hepatócitos separados por múltiplos septos fibrosos. E são esses septos fibrosos, pessoal, que vão dar a característica do HNF. Por quê? Porque eles vão formar uma imagem tomográfica ou para ressonância que a gente vai chamar de imagem roda de carroça. Vou já mostrar para vocês. A etiologia normalmente é devido a má formação vascular e o diagnóstico também é acidental. Então, ele pode dar sintomas vagos, o exame físico também vai ser irrelevante e os marcadores tumorais são normais. E o que é que a gente vai ver na tomografia e na ressonância? A gente vai ver na tomografia e na ressonância que ele tem uma captação de contraste, tá certo? E ele tem, ó, um centro fibroso que não capta contraste, de onde saem os septos formando como se fossem os raios. Daí, a hiperplasia nodular focal, você dita que é uma imagem que lembra uma roda de carroça, tá? Então o que é patognomônico? É essa cicatriz central. O adenoma no centro vai ter o que, pessoal, que eu falei para vocês? Gordura. E o HNF vai ter fibrose, tá certo? Então eu consigo diferenciar, do ponto de vista da imagem, hiperplasia nodular focal de um adenoma, tá bom? Então, na fase venosa, o que é que acontece?
tem washout, tem uma lavagem rápida do contraste. Então ele não retém o contraste. Então isso é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial lá na frente com o hepatocarcinoma, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente não deve fazer, turma, punção aspirativa por agulha fina. Não deve fazer. Vou repetir de novo. Não deve fazer. Tá certo? Por que eu estou repetindo? Vocês lembram daquele cantor baiano chamado Netinho? Pronto. Então o Netinho ele tinha um nódulo no fígado, tá certo? Esse nódulo no fígado era sugestivo que fosse um adenoma. E aí, não se contentaram com a imagem, foram fazer um PAF. O que é que aconteceu com o Netinho? Sangrou, chocou, foi levado chocado lá de Salvador para o Sírio-Libanês. Quase vai a óbito. Então a gente não deve fazer. A gente tem que ter uma segurança grande para fazer o diagnóstico somente do ponto de vista imaginológico. Então só com as imagens a gente consegue fazer o diagnóstico. Então uma das complicações do HNF é a ruptura, o infarto ou o sangramento. Entretanto, essas complicações são raríssimas. Então, elas podem acontecer, mas são raríssimas. E o que é importante? Nunca foi evidenciado nenhuma degeneração maligna da hiperplasia nodular focal. Então, às vezes o paciente tem uma hiperplasia nodular focal, você vem, diagnostica e diz para o paciente, nós vamos ficar só acompanhando. Quem disse que o paciente consegue ficar acompanhando? Ele fica lá, doutor, não é melhor submeter de mês em mês não, mas minha filha não vai mudar do mês para o outro. Então você tem que conversar muito com o paciente para que ele fique seguro do acompanhamento e saiba que o que você está fazendo está respaldado na literatura, tá certo? Então o tratamento, se o paciente for assintomático, é a observação. A gente vai fazer só o acompanhamento com imagem, para ver se a lesão está crescendo, para ver se ela está evoluindo com algum grau potencial de complicação. Então, a indicação cirúrgica principal do HNF é se houver uma dúvida diagnóstica. Eu não sei se é hiperplasia focal ou um adenoma, eu estou em dúvida. Então, você está autorizado a fazer a cirurgia se houver a dúvida diagnóstica. Outra coisa é se tiver um paciente sintomático, que a gente já viu que é raro, ou se o tumor está crescendo muito em pouco tempo. Se ele está crescendo muito em pouco tempo, você já pensa que pode ser uma outra lesão que não uma hiperplasia nodular focal. E agora a gente chega aqui no top 1 de nódulo sólido benigno do fígado, o hemangioma. Pessoal, eu recebo ligação, 2 da manhã, paciente diz, doutor, eu fiz uma ressonância agora e tem um nódulo no meu fígado. Eu disse, mande a imagem, quando manda é um hemangioma. Aí eu não consigo nem ficar com raiva não, porque eu vou ser portador de uma notícia boa, aí ele vai tranquilizar, ele vai conseguir dormir. Eu não, porque eu acordei e perdi o sono, mas ele vai conseguir dormir, eu fico tranquilo, tá certo? Então o hemangioma, turma, é o nódulo benigno mais comum do fígado. Ele ocorre principalmente nas mulheres numa proporção de 3:1. Ele pode ser classificado de 3 formas. Eles podem ser capilares, cavernomatosos ou gigantes, tá certo? Mas normalmente são nódulos únicos menores do que 5 centímetros. E do ponto de vista histológico, eles são formados por células endoteliais cheias de sangue, que também são separados por pequenos septos fibrosos. E a etiologia também é uma má formação vascular. Então vocês estão vendo aqui que o cisto simples é congênito, o HNF é congênito e o hemangioma é congênito. Só que, como são pequenos tamanhos, a gente não consegue dar o diagnóstico na idade recente. A gente só vai dar o diagnóstico quando eles aumentarem. Dessa forma, o diagnóstico do hemangioma também é acidental, quando o paciente faz algum exame de imagem por algum outro motivo. E do ponto de vista de sintomas, os sintomas dos hemangiomas são raríssimos. São raríssimos. Quando a gente tem um paciente que tem hemangioma de grande proporção, ele pode evoluir com trombocitopenia e coagulopatia. É assim de casaco, perite. Exame físico também é irrelevante. Marcadores antígeno carcinogênico e alfa-fetoproteína também são normais. E na tomografia a gente vai ver um típico padrão de captação de contraste periférico, tá certo? Então aqui a gente tem o ultrassom, então o ultrassom típico, né? A gente vê aqui que tem essa lesão, tá certo? Que é hipoecogênica, hipoecogênica.
E aqui uma imagem de laparoscopia, onde você vê aqui na superfície hepática, ó, um grande hemangioma, tá certo? Ele tem algumas partes que são isofíticas. Então a gente vê um grande hemangioma. Pessoal, se a gente não deve fazer um PAF, um paciente que tem hiperplasia nodular focal, vocês imaginam o hemangioma, que é uma lesão tumoral rica em células endoteliais. Então o PAF ele é contraindicado no hemangioma. A gente não pode indicar PAF no hemangioma. E as complicações? Então, se ele tiver um rápido crescimento ou trombose, aí a gente vai ter sintomas dolorosos. Eu tenho uma síndrome de casaco-Merite. E aí ele pode ter uma ruptura espontânea, entretanto, isso também é raríssimo. Então, a maioria dos pacientes são assintomáticos. E aí, o que é que você vai fazer? Observar, esclarecer o paciente e tranquilizá-lo. Se for sintomático, a gente observa a indicação de ressecção. E se houver ruptura ou aumento de tamanho brusco, a gente também indica ressecção. Então, na tomografia, a gente vai ver uma captação específica de contraste. Então, eu tenho aqui, ó, o segmento 6 hepático, tá certo? Uma captação de contraste que começa do centro para a periferia. Então, ó, começa do centro para a periferia. E depois ele fica todo homogeneizado, tá certo? Na fase de equilíbrio. Então, essa captação centrípeta de contraste, ela é patognomônica, tá certo? Dos hemangiomas. Existem várias outras neoplasias sólidas do fígado, pessoal. Os nódulos macro-regenerativos. Então, são aqueles nódulos, quando o paciente tem algum grau de cirrose, ele consegue ter uma ilha, tá certo? De hepatócitos normais, a hiperplasia adenomatosa, a hiperplasia regenerativa nodular, os amartomas, linfomas, mielolipomas, angiolipomas, angiolipomas, gliomas, mixomas, chuvandoma, linfangioma e os teratomas. Por que a gente não vai se deter deles? Turma, esses tumores representam menos de 1% das neoplasias sólidas. Então eu fico contente se vocês conseguirem dominar os hemangiomas, que são os mais frequentes, a hiperplasia nodular focal, que é o segundo mais frequente, e os adenomas, que são os que merecem mais atenção. Alguma dúvida, turma, até agora? Professor, mas você vai dar biópsia desses dessas aqui? Sim. Então, essa aqui, na verdade, nós temos que fazer a ressecção. No fígado, a maioria das vezes a gente não vai biopsiar. Se a gente tiver dúvida, a gente vai ressecar. Tá certo? Professor, mas só para o encaixe, é do centro para a periferia da periferia. Perto do centro para a periferia? Não, é porque eu confundi. É do centro para a periferia. É do centro, tá certo? Centro para a periferia, certo? Querida, desculpa, é da periferia para o centro. É centrípeto, tá certo? Não é centrífugo, tá ok? Então aqui, ó, retificando a informação, hemangioma, principal característica, o contraste é da periferia para o centro, tá bom? Turma, agora que a gente já viu as neoplasias císticas, as neoplasias sólidas do fígado benigno, a gente vai entrar aqui na parte mais importante da nossa conversa, que é sobre carcinoma hepatocelular. Então, o carcinoma hepatocelular, ele tem uma epidemiologia bem interessante, porque ele vai estar associada aos fatores de risco que levam a ele. Ele é uma das lesões, é o tumor primário mais comum do fígado e é um dos mais incidentes do mundo. E o que é interessante? Ele vai ter uma distribuição geográfica que é muito relacionada pela infecção do vírus da hepatite C. Então, do ponto de vista epidemiológico, ele é mais incidente nos homens do que nas mulheres, podendo chegar na proporção de 8 homens para cada uma mulher. E a incidência vai de 10 a 20 para 100 mil em locais que tem muita infecção com o vírus C e 1 a 3 para 100 mil em áreas que tem pouca infecção para vírus C. Então a gente vê aqui no mapa as zonas mais incidentes, tá certo, de hepatocarcinoma, que é onde tem a alta prevalência da hepatopatia por vírus C. E as zonas que são mais industrializadas têm menos incidência da hepatopatia por vírus C. Então, ele é responsável por mais de 1 bilhão de mortes por ano e, observem só, em torno de 95% dos pacientes que têm hepatocarcinoma vão ter como fator de risco principal a cirrose hepática.
Então, é importante que a gente saiba disso. O hepatocarcinoma, ele só fica atrás do tumor de pulmão, de próstata, de reto e de estômago. Então, ele está no 5º lugar, de acordo com a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. Do ponto de vista etiológico, ele é um processo complexo, de múltiplas etapas, que pode evoluir a presença de fatores de risco, como infecções virais, consumo de álcool, de fumo, doenças metabólicas genéticas e, principalmente, a presença de cirrose. Então, existem vários fatores de risco para o hepatocarcinoma, a gente já citou alguns, mas a gente tem que lembrar que hoje, pessoal, eu queria que vocês saíssem com essa mensagem, que a esteatose hepática não alcoólica, NASH, é atualmente, nos países industrializados, a principal causa de cirrose hepática. Então, tá certo? Tem um autor chamado James Busuttil, que é um estudioso em cirrose. Ele previu isso em 2016, que a partir de 2020, a principal causa de cirrose hepática não seria mais o vírus B, nem o vírus C. Tá certo? Seria esteatohepatite não alcoólica. Pois não é que o danado acertou? Pessoal, desde 2020, os países industrializados praticamente não tem mais cirrose hepática por vírus B nem vírus C. Mas, em consequência disso, a esteatose hepática não alcoólica é a principal causa de cirrose nesses locais. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se diminuiu bastante a presença do vírus B e do vírus C, entretanto, da esteatose hepática aumentou absurdamente. Tá certo? Em torno de 50% da população dos Estados Unidos está acima do peso. Então, outras causas que podem causar hepatocarcinoma é a tirosidemia hereditária, a deficiência de alfa-1-antitrypsina, a exposição à radiação, o arsênio inorgânico e o uso do contraceptivo oral. Então, a cirrose, como a gente falou, responde por 95% do fator de risco, e o paciente que tem cirrose, ele tem um risco, turma, de 2 a 9% de desenvolver um hepatocarcinoma. Então, ele tem um risco no ano 40 vezes maior do que o paciente que não tem cirrose de desenvolver hepatocarcinoma. Professor, se 95% dos hepatocarcinomas acontecem no paciente que tem fígado cirrótico, e os outros 5%? Pode acontecer nos pacientes que têm fígado não cirrótico, mas são portadores do vírus B da hepatite. Tá certo? Da hepatite por vírus B. Então, o paciente tiver hepatite por vírus B, ele pode evoluir com hepatocarcinoma mesmo sem ter cirrose. Então, o quadro clínico do paciente que tem hepatocarcinoma vai ser dor no quadrante superior direito, logicamente vai ter perda de peso, vai ter anorexia, letargia, náusea. Aqui sim a gente pode ter uma massa palpável, porque o tumor ele pode ser esofítico. E o mais importante, se eu tenho um paciente que é cirrótico, está bem compensado, está bem avaliado, evolui com uma descompensação súbita, pensar ou reavaliar que esse paciente evoluiu com hepatocarcinoma. Então, o paciente cirrótico que descompensa, avaliar se ele não tem um hepatocarcinoma. Outros quadros clínicos que o paciente pode ter, a síndrome de Budd-Chiari, a icterícia obstrutiva, pode ter hemofilia e febre de origem desconhecida. Quem é que conhece a síndrome de Budd-Chiari? Não? A síndrome de Budd-Chiari, pessoal, é quando eu tenho uma trombose das veias hepáticas. Eu vou ter uma hipertensão portal súbita, porque trombosa as veias hepáticas. Então, isso pode acontecer, porque eu posso ter uma trombose tumoral no paciente que tem hepatocarcinoma. Do ponto de vista clínico, como a gente falou, difícil a gente ter algum achado. Então, as manifestações são frustras, pode ter uma dor leve, uma distensão abdominal, pode ter anorexia, perda de peso, icterícia e evolução com ascite. Mas lembrar que a gente está falando normalmente do paciente que tem uma doença de base. Então, a principal manifestação clínica que eu queria deixar para vocês é a descompensação de uma cirrose controlada. Então, um paciente que é Child A e evolui para Child B ou C. O paciente Child B que evolui para Child C rapidamente. Então, o diagnóstico do hepatocarcinoma, a gente vai lançar a mão de exames de imagem, como ultrassom. Então, a gente tem que saber que o ultrassom ele tem que ser feito periodicamente em todo paciente cirrótico, assim como a dosagem da alfa-fetoproteína e algum exame de imagem, tomografia ou ressonância, que vai fazer o diagnóstico definitivo. Então, de uma forma geral, a gente vai
triar o paciente cirrótico a cada 3 a 6 meses, com ultrassom e alfa-feto, tá certo? Se tiver alguma imagem suspeita para hepatocarcinoma, a gente vai solicitar tomografia ou ressonância para dar o diagnóstico definitivo. E aí, quando é que a gente vai fazer o PAF? O PAF, pessoal, para hepatocarcinoma, ele também é controverso. E qual é a controvérsia do PAF? Na punção acelerativa com agulha fina? É que eu posso, ao momento que eu faço o PAF, contaminar a cavidade abdominal com uma doença maligna. Então eu posso piorar o estadiamento do meu paciente, tá certo? Toda vida que eu tenho um paciente com hepatocarcinoma, eu vou ter que fazer o estadiamento pré-operatório. Vocês já aprenderam isso? Não foi com o Vitor Hugo? Que tem que estadiar? Para que a gente faz estadiamento? Em turma. Para tratamento, prognóstico. Pronto, a gente vai fazer o estadiamento para a gente avaliar se aquele paciente tem uma doença avançada ou não, que isso vai interferir diretamente no tratamento, não é? Então, eu tenho que estadiar para cada tumor, para todos os possíveis locais de metástase que ele pode ter. Então, no caso do hepatocarcinoma, eu tenho que avaliar pulmão, osso e peritônio. Então, eu vou fazer uma tomografia de abdômen e pelve, uma tomografia de tórax e uma cintilografia óssea, tá certo? Para poder avaliar. É importante que a gente saiba que a alfa-fetoproteína ela é um marcador que tem importância no segmento do paciente. Então, ela não tem um valor diagnóstico, mas ela tem um valor no segmento. Então, se você trata um paciente com hepatocarcinoma, ele zera a alfa-feto e no pós-operatório começa a aumentar, provavelmente esse paciente teve uma recidiva. Exatamente. Muito bem. Então, a gente observa aqui paciente através de ultrassom com o hepatocarcinoma. Aqui na tomografia a gente vê que tem uma lesão que captou contraste aqui só na periferia. E na fase venosa, pessoal, não entra, ele rapidamente entra em equilíbrio. Então, uma das características do hepatocarcinoma é que ele tem uma liberação rápida do contraste. Eu estou vendo aqui a veia porta já cheia de contraste, então ele tem o que a gente chama de washout rápido, tá? Então, essa incidência do hepatocarcinoma está aumentando globalmente, de acordo com vários estudos que estão sendo feitos. E o NASH, como a gente falou, está presente em mais de 90% das pessoas obesas, acima de 70% das pessoas que têm DL2, e tem sido proposta como possível fator de risco para o hepatocarcinoma. Então, aqui o trabalho do Sutil, né, onde ele fez aquela previsão dos transplantes hepáticos para esteatohepatite, e ele diz que a nova epidemia do mundo é o NASH. Tá certo? E aí, pessoal, tendo feito o diagnóstico do hepatocarcinoma, o que é que a gente vai fazer? É importante eu fazer, pessoal, porque o hepatocarcinoma, ele, se diagnosticado, ele é motivo para priorização na fila de transplante. Vocês sabiam disso? Não? Bom, então, se o paciente tiver um hepatocarcinoma, a gente vai já discutir isso com detalhe, ele é priorizado para a fila de transplante. Tá? Mas para isso, como é que eu vou fazer? Então, eu vejo o paciente com fígado cirrótico, vejo que ele tem um nódulo. Então, eu vou observar se ele consegue obedecer os critérios de Barcelona. O que é que diz o critério de Barcelona? Se o nódulo tiver mais de 2 centímetros, for captante de contraste em mais de 2 exames, esse tumor é um hepatocarcinoma até que se prove o contrário. Vocês estão entendendo a importância disso? Eu estou dando diagnóstico de câncer sem histopatológico. Eu estou dando diagnóstico de câncer só com a imagem. Eu estou dando diagnóstico de câncer sem confirmação histopatológica que tem uma célula cancerosa. Então, isso é importante para a gente evitar a disseminação neoplásica na cavidade abdominal. Eu tenho um paciente com um nódulo, tenho um paciente com um nódulo maior do que 2 centímetros, que capta contraste em 2 exames contrastados. Então, pode ser uma ressonância, uma tomografia, pode ser uma tomografia e ultrassom com contraste, um sonoview, aí você consegue dar o diagnóstico. E o critério de Barcelona, ele foi atualizado. Ele diz que se eu tiver um nódulo maior do que 2 centímetros, que seja positivo
exame contrastado trifásico, então só um exame, eu consigo dar o diagnóstico de hepatocarcinoma. Então, se eu fizer uma tomografia com fase arterial, fase venosa e fase de equilíbrio, eu consigo dar o diagnóstico dele de hepatocarcinoma. E isso é importantíssimo, porque de cara ele já sai com 20 pontos no MELD. Alguém conhece o MELD? Não? O MELD, pessoal, é um sistema atualmente utilizado para priorização, para pontuação para transplante hepático. A gente vai ter uma aula sobre transplante hepático, a gente vai falar do MELD, tá certo? MELD é Molecular Liver Disease, tá? Então a gente vai ter uma aula para conversar com vocês sobre o MELD. Então o critério de Barcelona é importante. Então ele tem algumas variantes com o carcinoma fibrolamelar. Então o carcinoma fibrolamelar é um hepatocarcinoma que normalmente acomete mulheres jovens, mulheres em idade reprodutiva e que tem o fígado sem cirrose. Normalmente são lesões grandes que, após ressecadas, têm um melhor prognóstico. Então, o carcinoma fibrolamelar é uma das variações do hepatocarcinoma. Então, na população, se recomenda o rastreamento a cada 3 a 6 meses, tá certo? E aí o rastreamento ele tem que ser feito com um exame de screening, que é o ultrassom e alfa-feto, e se tiver suspeita, vai fazer tomografia ou ressonância. E aí qual vai ser o tratamento para o hepatocarcinoma? Turma, o tratamento tem um dilema filosófico entre o melhor tratamento e o tratamento mais rápido. Vocês já passaram por esse dilema? Já? Ontem eu estava fazendo ambulatório lá na Santa Casa. E aí veio um paciente, pessoal. Tem paciente assim que você tem uma vitória tão grande que você começa a ter afinidade. Então era o caso desse paciente. Vou dizer assim, só o primeiro nome dele aqui, vocês não vão identificar, é o Romário. O Romário, pessoal, ele teve internado um ano e 4 meses com a neoplasia gástrica avançada, paciente jovem, tá, de 35 anos. E aí, ele foi para o serviço, a gente fez uma laparoscopia diagnóstica, ele tinha doença avançada, ele tinha carcinomatose peritoneal. Então a gente colheu as amostras da lesão, confirmou e encaminhou para fazer quimioterapia paliativa. Ele tinha um tumor avançado com células em anel descendente e um grau indiferenciado. Então quer dizer, um tumor agressivo. E a gente tinha a perspectiva de sobrevida curta. A literatura diz que esses pacientes têm uma perspectiva de sobrevida de 3 a 6 meses. Mas não é que o Romário estava bem lá no consultório com 1 ano e 4 meses? Fiquei impressionado. Então ele terminou a quimioterapia paliativa, queria saber se a gente iria fazer alguma ressecção ou não. Então a gente solicitou para fazer um PET scan, um PET-TC, para avaliar como é que estava o grau de doença. Mas eu fiquei feliz ontem com o Romário. Então é importante a gente ter essa dimensão. O que aconteceu com ele aconteceria tanto no serviço público quanto no serviço privado. A diferença é que no serviço privado eu teria esse PET scan há mais tempo. E aí esse PET scan ele veio relutando em fazer por conta do valor do exame e da dificuldade de conseguir o exame no sistema. Então às vezes a gente se encontra com esse dilema de como é que a gente vai fazer o tratamento curativo do hepatocarcinoma. A gente vai ressecar a lesão num paciente que é cirrótico, na maioria das vezes, ou a gente vai encaminhar para o transplante hepático. Vamos lá, está aberta a votação. Quem vota número 1, levanta a mão. Pouca gente aqui, tem pouca gente operador aqui. Opa, está aumentando aqui. Quem vai encaminhar para o transplante, levanta a mão. E tem gente que vai deixar o paciente morrer mesmo. Rapaz, não levanta a mão nem para um nem para outro. Vamos ver então, pessoal, o que é melhor, tá certo? O que é melhor? O tratamento ideal, pessoal, é quando você trata o tumor e você tira o fator de risco. Qual é o principal fator de risco que eu falei para o hepatocarcinoma? O principal é a cirrose. Hepatocarcinoma. Cirrose. Hepatocarcinoma. Vai ficar na memória de vocês. Cirrose. Hepatocarcinoma. Então, se eu conseguir resolver o fator de risco, eu vou evitar que esse paciente tenha um outro hepatocarcinoma. E como é que eu faço isso? Trocando esse fígado
por esse fígado. Olha que coisa linda, pessoal. Essa foto aqui foi uma das primeiras fotos que eu fiz logo após a reperfusão. Vocês estão vendo aqui, ó, tem aqui uma sonda de Nelaton que está dentro da via biliar. O fígado começou a produzir bile. Pessoal, quando isso aconteceu, quase desce uma lágrima. De emoção, de emoção. O fígado entrou. A gente conseguiu fazer o fígado entrar no transplante. Tá? Então, se eu tiver a hepatectomia total, o hepatocarcinoma, eu estou tirando com margem de segurança, eu estou tirando o fator de risco. E eu recebo possíveis focos de tumores, além de tratar a hipertensão portal e a cura. Qual é o problema do transplante? A rejeição é um dos problemas, mas tem um problema maior. A demora. O problema é que não tem órgão para todo mundo. A gente ainda tem uma mortalidade de fila de espera que vai até 20% dos pacientes. Quer dizer que 20% dos pacientes que estão aguardando órgão, eles vão a óbito antes de serem transplantados. Tá? Então o problema do transplante é que tem a falta de doadores. Outro problema é a mortalidade, uma cirurgia altamente complexa. Então o tempo de espera na lista. Então o paciente, por exemplo, em São Paulo, às vezes demora 2 anos para ser transplantado. Então tem uma mortalidade muito grande dos pacientes hepatopatas crônicos. E os critérios de Milão são critérios restritivos. O que é o critério de Milão? O critério de Milão, a gente aprendeu de Barcelona, né? Nossa conversa hoje está internacional, né? O critério de Milão, turma, é que vai dizer se aquele hepatocarcinoma ele se beneficia do transplante, tá certo? Ele se beneficia do transplante. E aí, o critério de Milão vai dizer que o paciente que tem uma lesão até 5 centímetros, um hepatocarcinoma até 5 centímetros, ou 3 lesões até 3 centímetros, se beneficiam do transplante hepático. Se eu fizer um transplante, uma lesão superior ou fora desse critério, esse paciente não vai se beneficiar do transplante. Isso quer dizer que, se chega um paciente para mim no meu consultório que tem uma lesão de 6 centímetros, ele não está dentro do critério de Milão e a lei brasileira diz que ele não pode receber o fígado de um doador cadáver. Professor, se eu quiser dar o meu fígado para ele, eu sugiro dar só uma parte, né? Porque você precisa da outra. Tá certo? Então, é importante que a gente saiba que o critério de Milão, ele é restritivo. Tá bom? Ele é restritivo. Professor, mas você não colocar qual o sentido de eu selecionar pelo tamanho? Como tem uma carência de órgãos, eu vou destinar o órgão para quem tem o melhor prognóstico. É duro de dizer isso, não gosto nem de dizer não. Mas a realidade é essa. Se eu tivesse fígado para todo mundo, eu não tinha critério restritivo. Eu tenho um outro critério chamado critério de São Francisco, tá bom? Saindo da Europa agora, vamos para a Norte América. O critério de São Francisco diz que eu posso transplantar um paciente se eu tiver um nódulo até 7,5 centímetros, ou 3 nódulos até 5 centímetros, mas tem que ser com uma doação viva. Tem que ser um doador vivo. Aí no caso do doador vivo, ele dá metade do fígado dele para o receptor, certo? Aí um critério mais abrangente. Entretanto, o prognóstico é pior. O prognóstico do paciente é pior. Certo? Pronto, nós vamos chegar aí. A doutora já está na vanguarda. Se ele fizer, ele pode continuar na fila, nós vamos já ver isso aí. Tá certo? Então, qual é a vantagem da ressecção? Já tentando responder. Primeiro, que eu tenho um rápido acesso à terapia. A ressecção é uma cirurgia que eu posso programar daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Tá certo? Eu não tenho necessidade de doador. E eu tenho uma sobrevida de 5 anos maior do que 50%. Professor, 50% é tão pequeno, mas eu tenho que lembrar que esse paciente tem uma doença de base, que é a cirrose. Tá certo? Mas a ressecção tem desvantagem. Eu tenho que fazer uma seleção, turma, criteriosa. Eu não posso operar um paciente cirrótico descompensado. Eu só posso operar um paciente cirrótico compensado. Eu acho que eu já dei essa informação para vocês, né? Mas a gente pode ressecar no paciente não cirrótico até 70% do fígado, que ele sobrevive com 30%. E um paciente cirrótico, essa relação é inversa. Eu só posso ressecar no máximo 30%, porque ele precisa de 70% do fígado cirrótico dele. Então, qualquer agressão que eu faça no fígado vai descompensar esse paciente. Então, a gente tem uma equação difícil, onde eu tenho que fazer uma ressecção oncológica, para dar uma margem de segurança,
e ao mesmo tempo eu tenho que ser conservador, porque o meu paciente não tem um status hepático bom. E aí eu tenho risco de falência hepática e tem uma alta taxa de recorrência em 5 anos porque eu não tirei o fator de risco. Então, normalmente, o que é que a gente faz quando vai operar um paciente cirrótico? A gente faz uma volumetria hepática, tá certo? Uma hepatimetria. Então, eu escaneio o fígado, eu calculo o tamanho do tumor e o tamanho da ressecção e vejo o percentual que vai retirar e o percentual que vai ficar. Então, eu faço um planejamento de imagem antes da cirurgia. Por quê? Porque se meu planejamento mostrar que eu preciso ressecar mais do que 40%, mais do que 30% do fígado, a cirurgia não é uma opção. Então, de forma geral, quais são os critérios para fazer ressecção? Então, tem um paciente estável do ponto de vista hepático, então tem que ser um Child-A. Tem que ser um tumor único, preferencialmente periférico, que não tenha hipertensão portal exuberante, que não tenha uma plaquetopenia exuberante, que vai garantir uma sobrevida até 40% e recorrência maior do que 70% em 5 anos. Turma, eu só vou encontrar isso aqui em 5% dos pacientes cirróticos. Então, só uma pequena população dos pacientes cirróticos é que vai se beneficiar da ressecção. Então, aqui no Brasil, a indicação primária continua sendo a ressecção. Mas o paciente tem que ter a função hepática preservada, o nódulo tem que ser preferencialmente periférico. Então, quando eu tenho um nódulo periférico, eu vou fazer uma ressecção menor, diferentemente se eu tiver um nódulo central. Então, aqui eu tenho um nódulo central, para ressecar esse nódulo central, eu preciso aqui fazer uma hepatectomia lobar, né? Preciso tirar muito mais parênquima. Então, o nódulo tem que ser único, e aí a gente tem que ter hipertensão portal ou leve. Então, a grande questão é, os pacientes que estão dentro do critério de Milão, que são Child-A, a gente vai ressecar ou transplantar. Então, entenda que agora eu não estou pensando em ressecção para todos os pacientes cirróticos. Estou falando aqui só para o paciente que é Child-A. Eu vou ressecar ou transplantar, se ele está dentro do critério de Milão. Então, tem várias recomendações, tá certo? Em trabalhos, que diz que pacientes que têm carcinoma hepatocelular, eles podem fazer uma ou outra conduta dependendo de algumas características. Então, o paciente que tem Child-A, tá certo? Que tem um tumor menor do que 2 centímetros, tumores únicos e pressão portal normal, deve ir preferencialmente para ressecção. Então, nesse trabalho aqui, que fez 2.046 ressecções, comparando aqui pacientes Child-A, B e C, observe que no primeiro ano teve uma sobrevida de 95% para quem é A, 88% para quem é B, 61% para quem é Child-C. Em 5 anos, 61% para quem é Child-A, 57% para quem é Child-B e 38% para quem é Child-C. Dessa forma, a gente não considera mais ressecção para Child-B e C. E o MELD score, né? Que é o modelo para doença hepática terminal. Então, o MELD, só antecipando para vocês, foi um score que foi criado para fazer indicação de TIPS. Vocês sabem o que é TIPS? TIPS é a comunicação transjugular intrahepática. Então, o paciente que está com hipertensão portal, que está com hematêmese, você faz uma punção na veia jugular direita, coloca um catéter passando pela veia cava superior, vai passar pelo ato direito, vai passar pela veia cava inferior, vai subir na veia hepática, aí você perfura a veia hepática e vai encontrar a veia porta. Então você vai fazer um shunt, tá certo? Porto-sistêmico. Quando eu faço um shunt porto-sistêmico, automaticamente eu estou fazendo o quê? Diminuindo a hipertensão portal. Qual é o problema do TIPS? É o juízo do paciente, né? Ele vai piorar da encefalopatia, porque o sangue celônico vai deixar de passar pelo filtro hepático. Então, o MELD foi criado para indicação do TIPS e agora é utilizado, tá certo? Ele tem uma alteração atual, que é o MELD sódio, ele é utilizado para priorização de transplante. Então, ele diz que os pacientes que têm MELD menor do que 9, eles podem ir para hepatectomia até 4 segmentos, tá certo? Até 4 segmentos. Paciente com MELD entre 9 e 10, que tem o sódio, que já é um MELD sódio, maior ou igual a 140, pode ir para retirada de um segmento ou 2 segmentos, tá certo?
um sódio menor que 140, há só um segmento. E os pacientes que têm um MELD maior do que 10 devem evitar a ressecção. Então, vários trabalhos mostraram que o diâmetro do tumor ele tem interferência. Então, pacientes que têm um diâmetro do tumor menor do que 4 centímetros, menor ou igual a 4 centímetros, se beneficiam da ressecção, diferentemente dos tumores que têm maior do que 4 centímetros. Então, aqui a gente vê a sobrevida do paciente de transplante com um tumor menor ou igual a 4 centímetros e a sobrevida do paciente com ressecção. Diferente aqui do que a gente está vendo, a sobrevida do paciente com transplante está muito maior, né, praticamente 20% maior, do que a sobrevida do paciente que fez a ressecção. O outro fator é a invasão microvascular. Então, se tiver ausência de invasão microvascular, a sobrevida do paciente que fez a ressecção sem diferença estatística significante em relação ao paciente que fez o transplante. Já o paciente que tem invasão microvascular tem uma sobrevida melhor, estatisticamente diferente, significante, do que o paciente que fez somente a ressecção. Então, de uma forma geral, pacientes que são chau de A, se tiver uma lesão inferior a 4 centímetros, podem ser considerados para ressecção. Então, aqui um outro trabalho mostrando exatamente isso. E aqui no Hospital Universitário. Então, no Hospital Universitário, esse foi um trabalho de 2009. Então, foram feitos 294 transplantes, dos quais 45 tinham hepatocarcinoma. E aí, desses, 8,8 de invasão microvascular e 16 pacientes, que é um total de 35%, fizeram quimioembolização. Então, desses pacientes, já que nesse período de 10 anos foram 664 pacientes, e os pacientes que tiveram ressecção por hepatocarcinoma tiveram uma recidiva de 8%. Tá certo? Então, das ressecções que foram feitas aqui na nossa casuística local, então 9 pacientes tiveram recidiva aproximadamente 70%. Daí, o risco de recorrência do hepatocarcinoma em 5 anos após a ressecção é em torno de 70%, porque aqui o fator de risco continua desenvolvendo a possibilidade de apresentar um hepatocarcinoma. Tá certo? Então, no Hospital Universitário aqui em 2013 foram 169 transplantes de fígado e observe que o tempo de espera foi muito curto. Mas eu falei para vocês, por exemplo, que em São Paulo, tá certo? O tempo de espera é bem superior, que pode chegar a 2 anos. Então, o tratamento deve considerar o estágio da malignidade, as condições do fígado e, logicamente, a experiência do paciente. Mas é a única opção com potencial curativo. Tratamento cirúrgico é a única opção para o tratamento curativo. E a mortalidade pode variar de 1 a 20%. Quais são os fatores prognósticos negativos? O tamanho do tumor, a gente viu, quanto maior o tumor, pior a evolução. A invasão vascular, se tiver, piora a evolução. Se tiver um padrão de crescimento infiltrativo, piora a evolução. A invasão vascular, pessoal, se o paciente tem um hepatocarcinoma com invasão vascular, ele tem um transplante contraindicado. Esse paciente já tem um tumor avançado. Então, nem com transplante ele pode ir. E não vale a pena ressecar. Se tiver metástase linfonodal, piora o prognóstico. E se tiver margem menor do que 1 centímetro da ressecção. O tratamento ideal seria um transplante hepático para todo mundo. Infelizmente, a gente não consegue fazer pela falta de doadores e pela necessidade de imunossupressão. E aqui tem os critérios de Milão, se tiver um tumor único menor do que 5 centímetros ou 3 tumores menores do que 3 centímetros, o paciente pode ser considerado para transplante com doador cadáver no Brasil, tá certo? Então, na prática, a gente avalia a ressecção se o paciente for chau de A, tiver todos aqueles critérios, nódulo único, periférico, menor de 4 centímetros, etc. Mas se for chau de B ou C, vai direto para o transplante. Então, o transplante a gente considera que é o tratamento ideal se a ressecção com tumor para os pacientes chau de A, com MELD menor do que 10, então menor do que 3 ou 4
ressecção e transplante não são opositores. Então, que foi o que a doutora perguntou. Se o paciente tem um HCC e for ressecado, ele sai da fila? Não sai da fila, tá certo? Mas ele pode perder a pontuação que o HCC dá. Então, o MELD, a gente viu aí, MELD baixo, abaixo de 9, né? Então, quando eu tenho um HCC, eu já começo com 20. O MELD médio aqui no Ceará, pessoal, é 18, 19. Então, imagina, se o paciente foi diagnosticado, já aconteceu isso, o paciente foi diagnosticado ontem, surgiu um doador à noite, ele foi listado ontem, ele vai ser transplantado, porque o MELD dele é maior. Lembrar que a alocação de transplante para fígado é por gravidade. Chamou a atenção, né? Teve um transplante cardíaco recentemente, aí uma pessoa da mídia, e foi rápido o transplante, né? Isso suscitou aí uma série de comentários, mas a alocação de transplante cardíaco também é por gravidade, tá certo? Diferente de outros transplantes que a gente vai conversar com vocês a posteriori. Então, recepção e transplante são associados e não opositores. E eu posso usar várias estratégias, tá? Para retardar a evolução do hepatocarcinoma. Então, eu posso fazer as embolizações ou quimioembolizações, como a gente comentou nessa aula. Eu posso fazer os tratamentos ablativos com injeção de etanol, ou ácido acético, ou térmico. Eu posso fazer uma combinação da técnica transarterial com a ablativa, tá certo? Tudo isso aqui, pessoal, são procedimentos que a gente chama de procedimento ponte. A gente faz o procedimento para retardar, tá certo? A evolução daquele tumor. Então a gente faz o procedimento para evitar que esse paciente saia dos critérios de Milan. Porque se sair do critério de Milan, não pode ser listado para transplante. Tá bom? Então aqui mostrando uma cirurgia de ressecção de hepatocarcinoma. Então observem aqui que no início da cirurgia a gente faz um ultrassom direto no fígado. Então o ultrassom mostra onde tem aqui a nodulação. Ó, vocês estão vendo aqui a nodulação do ultrassom. Com isso eu consigo aqui delimitar exatamente qual vai ser minha margem e faço aqui o uso da tecnologia. Então eu estou usando aqui um bisturi chamado Pulsa. Então esse bisturi, ele aspira o parênquima hepático e esqueletiza todos os ductos vasculares, arteriais e portais e os ductos biliares. Então depois fica fácil a gente ligar esses ductos. E faço aqui um controle aqui do pedículo. Então estou usando aqui um outro bisturi, que é um bisturi que associa, tá certo, energia com solução hidrossalina para a gente fazer a hemostasia. Eu vou aqui aspirando com pulsa, fazendo a hemostasia com tixulink, e o que a gente tem, ó, é uma hepatectomia praticamente exame. Vocês estão vendo aqui, ó, o paciente não está perdendo sangue, não precisou ser transfundido. Então eu consigo fazer aqui a hepatectomia praticamente exame. Então aqui foi a hepatectomia direita, esse aqui é o lobo esquerdo do fígado, o lobo esquerdo ficou, vocês estão vendo aqui a veia cava hepática, tá certo? E aqui a gente está finalizando a revisão da hemostasia com outro bisturi especial, que é chamado bisturi de argônio. Então o bisturi de argônio, ele tem a característica de promover uma hemostasia numa pequena lâmina de tecido. Quando eu disparo um bisturi elétrico, turma, ele envia energia até 7 milímetros do local que eu disparei, até onde ele pode alcançar. O bisturi de argônio, ele só manda energia até 2 milímetros. Então, com isso, eu não queimo muita superfície hepática, ou o parênquima hepático, tá certo? E aqui, finalmente, lançando mão de mais uma tecnologia, que é uma cola biológica. Então, eu estou jogando a cola dentro do parênquima aqui, que foi ressecada para evitar complicações como sangramento e fístula. Então, se a gente imaginar que o paciente tem um fígado cirrótico, tá certo? Que tem, ó, um hepatocarcinoma, olha aqui a lesão, aqui um corte transversal da lesão para vocês verem o tumor. E a gente vai trocar esse fígado por esse fígado aqui, então o paciente aqui vai estar bem, tá certo? Do ponto de vista terapêutico. Então, o tratamento era esse tratamento, e os outros tumores primários que podem ter no fígado são os hepatoblastomas, os angiosarcomas e o colangiocarcinoma intrahepático. Desses três, o mais comum é o colangiocarcinoma intrahepático, e esse
esses dois outros tumores são tumores raros, tá certo? A gente vai ver o colangiocarcinoma intrahepático em um outro momento. Do ponto de vista, deixa eu ver se tem alguém com hipoglicemia já. Não, ainda não. Toda vida eu olho, mas não tem ninguém ainda com hipoglicemia não. Mas nós estamos finalizando, eu acho que não tem mais nem uns 40 slides não. Eu acho que é mesmo que isso. Tá certo? Falando agora, pessoal, das lesões neoplásicas mais comuns no fígado. Os tumores malignos mais comuns no fígado são os tumores secundários. Então, lembrar que o hepatocarcinoma é o tumor primário maligno mais comum, mas ele não é o tumor maligno mais comum no fígado. O mais comum são as lesões metastáticas, tá certo? Então, o fígado é o segundo local mais prevalente de metástases, perdendo só para o pulmão. Então, as células tumorais chegam no fígado através da circulação celômica. Então, vai da veia porta, da artéria hepática, por via linfática ou por infiltração direta. E os principais responsáveis por metástases hepáticas são o neuroblastoma, o tumor de Wilms, o rabdomiossarcoma, os tumores rhabdoides, linfomas e o carcinoma adrenal. Então aqui a imagem para você, tá certo? O fígado com metástase hepática. Cada pontinho branco desse, está mais branco do que vinho, né? Cada pontinho branco desse é uma metástase, tá certo? Normalmente, a invasão metastática ela é variável e raramente ela é sólida. Então imaginar que a metástase hepática é uma embolização, tá certo? Cancerígena. Então o tumor invade o vaso, cai uma célula tumoral nesse vaso, ele é embolizado no filtro do fígado e ele consegue se localizar em vários locais. Então, normalmente, a gente, quando olha que o paciente tem metástase hepática, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o sítio primário do tumor. Então, você vai estadiar o paciente todinho para procurar de onde aquele tumor foi originado. Às vezes, o que acontece é que a gente não consegue evidenciar outro tumor. Então a gente procura, só vê que tem metástase hepática, mas não consegue localizar o primário. Normalmente isso acontece com os tumores indiferenciados. E mesmo pequenininho, eles conseguem embolizar ímpulos tumorais. E aí o que a gente faz? A gente realiza uma biópsia no fígado. Por quê? Porque normalmente o padrão histológico da metástase hepática é igual ao padrão histológico do tumor primário. Tá certo? Normalmente o paciente que tem metástase hepática, ele está no estágio avançado da doença e aí ele vai ter todo o quadro clínico relativo a esse estágio. Então ele vai ter uma síndrome consumptiva importante, ele vai ter uma caquexia importante, ele pode ter, dependendo do local do tumor, ascite, emagrecimento, hepatomegalia e a icterícia não é frequente, mas a ascite pode ser frequente e normalmente ela é hemorrágica. Com isso, turma, eu mostro para vocês aqui um corte, tá certo? Transversal de um fígado, cada pontinho desse é uma metástase hepática, então normalmente elas são múltiplas. E aí o paciente pode apresentar ainda anemia discreta, leucocitose, alterações de enzimas e o CEA ele vai estar aumentado normalmente em situações como essa. Porque aí a gente sabe que ele é um marcador tumoral de follow-up. Se o paciente tem uma doença avançada, ele vai alterar. E a gente pode comprovar que o paciente tem, fazendo uma PET-TC, uma tomografia, uma ressonância, uma cintilografia. E normalmente está associado com mau prognóstico. Tá bom? Então, mostrando para vocês que nem sempre que a gente tem metástase hepática, a gente joga a toalha. Então, hoje, alguns tipos de tumores, como por exemplo os tumores colônicos, quando eles evoluem com metástase hepática, tumor do colo, tá? Tumor do colo, quando evolui com metástase hepática, a gente consegue submeter o paciente a tratamento cirúrgico e isso aumenta a sobrevida, aumenta o tempo livre de doença e aumenta a expectativa de vida, tá certo? Melhorando a qualidade de vida. Então vocês veem aqui, ó, o paciente que tem 3 metástases hepáticas de um tumor câncer coloretal. Então o paciente operou o colo, depois de operar o colo, 30 dias depois a gente opera o fígado e a gente faz uma cirurgia de metastectomia. Então a gente retira as metástases hepáticas. Logicamente esse paciente vai ser
enviado para tratamento adjuvante com quimioterapia. Mas o que é que se tinha até antigamente? Metaxizou para o fígado, game over. Então hoje em dia a gente sabe que não é assim. Hoje em dia a gente sabe que pode investir, principalmente para os tumores do colo. Com isso, turma, a gente termina aqui nossa aula, tá certo? Eu agradeço a vocês toda manhã que vocês me dedicaram aqui.